O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Parece que tem algumas feministas e alguns gays que levam isso muito a sério, né? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui continuar falando sobre esse caso do Nicolas Ferreira, porque esse é um caso que vai ter muito pano pra manga, né? Mas eu não pretendo fazer muito vídeo sobre não, tá? Espero que esse daqui seja o último ou penúltimo vídeo, porque o próximo vídeo que eu quero fazer, eu espero que seja um vídeo falando sobre o resultado da cassação do Nicolas, né? Espero que seja. Mas tem acontecido um fenômeno que não tinha como eu não vir aqui falar pra vocês. Que é o fenômeno das Radfem e de algumas gays que são contra direitos de pessoas trans estarem defendendo o Nicolas Ferreira. Algo que não era novidade, algo que eu já sabia que iria acontecer, mas vamos aqui conversar sobre isso. Antes, eu só tenho que dizer pra vocês que minha voz vai estar um pouco estranha nesse vídeo, porque a minha rinite tá atacada, então, né, tô assim um pouquinho fanha. Mas tudo bem, vamos abstrair isso e vamos aqui conversar. Se você não sabe, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o Nicolas Ferreira usou a Câmara dos Deputados, usou ali um palanque da Câmara dos Deputados para poder falar contra a existência de pessoas trans, mais especificamente contra a existência de mulheres trans, também atacou o movimento feminista. Enfim, foi uma fala bem bizarra, bem nojenta e criminosa da parte dele. Eu já fiz um vídeo sobre isso, você pode ver clicando no card aqui em cima. É o vídeo que saiu bem anterior a esse daqui. Mas acontece que depois dessa fala do Nicolas Ferreira, muitas pessoas trans ficaram putaças da vida, eu inclusa, obviamente, não tinha como não ficar putaça. Muitas feministas também ficaram putaças com o Nicolas, muita gente ficou revoltada, qualquer pessoa que apoie minimamente os direitos de pessoas trans ficou revoltada com aquela fala do Nicolas. Vários partidos começaram a pedir a cassação do Nicolas, inclusive vai ter aqui embaixo desse vídeo um link que é justamente de petição para a cassação do Nicolas Ferreira, para você assinar caso você queira que ele seja cassado, né? Que o mandato dele seja cassado. Então, isso gerou toda uma revolta dentro do cenário político brasileiro, e muitas pessoas ficaram a favor do Nicolas Ferreira ainda assim, né? Obviamente, toda aquela classe conservadora, né? Toda aquela classe da bancada da Bíblia, ali do Congresso, ficou tudo a favor do Nicolas. E a gente viu também algumas feministas, alguns gays e até mesmo algumas frentes que se dizem comunistas apoiando o Nicolas Ferreira. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Não é novidade para ninguém que todas as classes, elas são compostas por seres humanos, e seres humanos têm diversas visões de mundo, então qualquer segmento social, qualquer segmento de luta social vai acabar tendo várias vertentes ali dentro desse grupo, porque a gente tem pessoas que pensam de forma diferente ali dentro. Isso não é diferente quando a gente está falando de feminismo, quando a gente está falando de movimento LGBTQIAP+. E também não é diferente quando a gente está falando de esquerda de modo geral. Mas especificamente aqui falando do feminismo, a gente tem inúmeras vertentes dentro do feminismo. A gente tem feminismo marxista, a gente tem feminismo negro, a gente tem feminismo de pessoas com deficiência, né? A gente tem feminismo de pessoas trans, né? Que é o transfeminismo. A gente tem até feminismo liberal aqui dentro, né? Das nossas lutas feministas. E a gente tem também algo que se diz como feminismo radical. O Radfem, né? Esse movimento aí do Radfem. E quando você pensa nesse nome feminismo radical, você espera que seja um feminismo que vá na raiz dos problemas, porque foi assim que o Radfem se originou, como um feminismo que fosse realmente algo que fosse tentar ali combater o machismo e o patriarcado nas suas origens, né? Indo na origem do machismo e do patriarcado. Só que ao longo do tempo, o feminismo radical acabou arrumando um inimigo que não era o patriarcado. Acabou arrumando um inimigo que não era o machismo. O feminismo radical começou a arrumar um inimigo chamado transgeneridade. Olha só que coisa mais absurda, né? De repente, as pessoas trans se tornaram, na cabeça das feministas radicais, como esse símbolo do patriarcado e do machismo que precisa ser combatido. Principalmente as mulheres trans e as travestis. Essas porcas imundas que ficam aí usando saia pra tomar os nossos espaços e os nossos direitos. Oh, meu Deus!
E eu ainda fui boazinha aqui porque eu falei porcas imundas, né, no feminino, porque as Radfem costumam falar da gente no masculino mesmo, né? Chamam a gente de homem de saia o tempo inteiro e coisas do tipo. Enfim, por algum motivo, que é difícil entender qual, elas passaram a ter as mulheres trans e as travestis como principais inimigas e começaram também a pegar ali os homens trans e usar eles como um token ali delas, né, pra dizer que os homens trans, na verdade, seriam mulheres lésbicas que foram iludidas pelo capitalismo e pelo machismo, e por isso elas acabaram se identificando enquanto homens. Então elas dizem que estão do lado dos homens trans, mas querem obrigar os homens trans a se entenderem enquanto mulheres, né? Então, assim, elas odeiam transgeneridade de um modo geral e vivem atacando a gente. Não perdem uma oportunidade pra ir lá e atacar a gente e querer tirar os nossos direitos. E, obviamente, com esse negócio do Nicolas Ferreira usando o Dia Internacional da Mulher para fazer falas contra a existência de pessoas trans, né, para negar a existência de pessoas trans e fazer aquela palhaçada de colocar uma peruca na cabeça e dizer que agora ele teria local de fala e começar a se chamar de Nicole ali, enfim, fazer aquele teatrinho dele, é óbvio que as Radfem bateram palma. Né, elas amaram aquilo, elas adoraram aquilo e muitas delas começaram a usar esse episódio bizarro da política brasileira recente para poder dizer que, né, elas sempre estiveram certas. Como, por exemplo, essa história aqui da Patrícia Leles, onde ela, né, compartilhou um post aí com o Nicolas Ferreira ali, que dizia, né, o seguinte: e de repente ninguém acredita que usar peruca e se autodeclarar mulher te torna de fato uma mulher. É o que estamos tentando dizer este tempo todo. Da Patrícia Leres, já tem vídeo aqui no canal falando especificamente dela, né? Quando ela começou aí a se dizer Radfem, começou a atacar pessoas trans. É um vídeo mais antiguinho, mas se você quiser ver, tá aqui, ó, o card dele. É um que ela fala sobre, né, mulher biológica, não sei o que, enfim. Se quiser, vai lá ver essa treta aí que eu já chavei um pouco a Patrícia Leles. Mas é interessante que elas ficam tentando usar esse episódio para querer mostrar uma contradição em nós, né, mulheres trans e travestis, porque, segundo elas, a gente fala que basta se autodeclarar para você ser uma pessoa trans. E não é bem assim. A gente nunca diz que basta se autodeclarar. A gente simplesmente aceita o que as pessoas falam quando elas se autodeclaram, porque é muito difícil que uma pessoa ela vá se autodeclarar como trans para passar por todas as desgraças que uma pessoa trans passa, sem ela ser uma pessoa trans. E a gente nunca diz que basta colocar uma peruca e ter um nome feminino, né, começar a usar um nome feminino para ser uma mulher trans. Até porque a gente sabe diferenciar drag queens de trans. Olha só que coisa maravilhosa, né? Porque drag queen, sim, é um homem de peruca, que usa, na maioria das vezes, um nome feminino e performa ali uma personagem num palco ou onde lá for, né? Então, a gente tem essas diferenciações. São coisas diferentes. Pablo Vittar, a gente não vê Pablo Vittar como uma mulher trans, porque Pablo Vittar mesmo se enxerga como um homem que faz drag. Então não existe nenhuma contradição aqui não, tá? O Patrícia Leles e demais Radfens que quiseram ver aí nisso uma contradição. Mas além da Patrícia Leles, tiveram várias páginas de feminismo radical, né? E várias feministas radicais em seus perfis pessoais também, usando ali esse episódio do Nicolas e apoiando o Nicolas, falando que ele não deveria ser caçado porque ele falou verdades, né? Olha só, as feministas radicais ali defendendo o Nicolas Ferreira. Quem diria que a gente iria ver feministas defendendo o Nicolas Ferreira em uma fala que, inclusive, ele criticou o feminismo? Porque não sei se vocês lembram, mas naquele discurso dele, ele criticou o feminismo. Ele terminou aquele discurso dele falando para as mulheres largarem o feminismo, para elas, né, pararem de ser feministas, para elas não darem bolas pro feminismo e para elas, inclusive, se tornarem ali, né, tipo, mulheres valorosas. Ele deu ali dicas, né, do que seria ser mulher valorosa, de que elas deveriam se casar, ter filho e por aí vai. Inclusive, vamos aqui ouvir, de novo, aquele trechinho em que ele fala sobre feminismo. Vamos lá. Para poder dizer o seguinte: mulheres, vocês não devem nada ao feminismo,
Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só às feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. Olha só, Radfens, vocês são mulheres valorosas aos olhos do Nicolas, porque parece que vocês estão querendo ser, né? Inclusive, né, gente, não é de hoje que feministas radicais se alinham com conservadores de extrema-direita quando a gente fala sobre direitos da população trans. Já aconteceram em outros momentos, né, elas se alinhando com conservadores de extrema-direita. Inclusive, quando a gente teve ali a criminalização da LGBTfobia por meio do STF, né, vocês lembram desse momento, da história recente do nosso país? Que foi em 2018, se não me engano, né, que a gente teve ali o STF aprovando a criminalização da LGBTfobia. As Radfem lutaram muito para que transfobia não fosse criminalizado. Inclusive, elas quiseram barrar a criminalização da LGBTfobia como um todo, porque elas queriam que o projeto fosse reescrito para não ter ali a transgeneridade sendo amparada também, né? Para que transfobia não fosse criminalizado junto. E elas se juntaram, inclusive, com conservadores para poder barrar essa votação do STF, que foi tão importante para nós, pessoas LGBT como um todo no Brasil. E esse é só um dos inúmeros casos, tá, em que elas já se alinharam aí com conservadores para poder barrar os nossos direitos, ou para poder, né, falar contra a gente, enfim, né. Não é difícil para a Radfem se alinhar com conservadores de extrema-direita. Para elas, na verdade, isso é muito fácil, porque os pensamentos, eles são muito alinhados naquilo, né, que é mais importante para elas, que é combater a existência de pessoas trans. Qual a lógica? Eu não sei. Mas as Radfem, né, é meio difícil você procurar lógica num movimento desse. Mas não é só de Radfens que o esgoto tá cheio. A gente tem também os gays de direita, ou os gays com o Bolsonaro, ou até mesmo gays que não são de direita, mas que odeiam pessoas trans por algum motivo, seja lá qual for, né? Talvez por eles acharem que a gente tira um protagonismo deles? Talvez, mas que protagonismo que a gente tá tirando deles, né? Porque primeiro que a gente tem protagonismo aonde? Mas enfim, a gente teve aí o diretor do Grupo Gay da Bahia, que é um grupo que ficou muito famoso por colher dados, né, de violência contra pessoas LGBTQIAP+, que faziam um trabalho muito bom, mas que mesmo nos anos 2000 eles já queriam pegar as mortes de pessoas trans e contabilizar essas mortes como mortes de pessoas ali, de gays, de homens gays, sabe? Eles queriam pegar as mortes de mulheres trans e contabilizar como números de homens gays. Algo que gerou um embate muito grande entre os movimentos trans e o Grupo Gay da Bahia, e acabou ali gerando uma cisão onde nós, pessoas trans, não reconhecemos eles como aliados LGBTQIAP+. Sobretudo aí, né, o Luiz Motti, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia. Porque o Luiz Motti, né, ele também não perde uma oportunidade para poder falar mal de pessoas trans, para poder desmerecer as lutas de pessoas trans e para poder desmerecer a forma como pessoas trans lutam. Existe até uma rixa aí entre ele e a Antra, que é uma rixa, assim, ó, de décadas. Mas enfim, ele resolveu usar esse caso do Nicolas Ferreira para defender o Nicolas Ferreira. Ele deu uma entrevista. Ele foi nas suas redes sociais falar que o Nicolas Ferreira não deveria ser caçado porque o Nicolas não cometeu crime algum. E ele parece que não entendeu direito a fala do Nicolas, ou ele usou de uma desonestidade intelectual absurda para poder distorcer o que o Nicolas falou, para poder distorcer o que estava no discurso do Nicolas. Porque ele disse o seguinte, gente, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Tenho insistido que não basta ter identidade de gênero feminina ou se sentir mulher para usar o banheiro feminino.
tem que ostentar papel de gênero feminino, estereótipos femininos culturalmente identificados pelas próprias mulheres, medida crucial para proteger as mulheres de assédio machista. Esse deputado não cometeu crime algum, discurso transfóbico escambau, fecha aspas. Só que acontece, o Luiz Motti, que o Nicolas ele não estava falando disso. O Nicolas estava falando sobre mulheres trans e travestis de um modo geral usando o banheiro feminino. Era disso que ele estava falando. Ele não estava falando sobre mulheres trans que usam de gêneros ali, de signos do gênero feminino, usando banheiros trans, podendo usar banheiros trans. Ele não estava falando disso, ele estava falando de pessoas trans de um modo geral. Ele estava falando de mulheres trans de um modo geral. Ele estava falando de mulheres trans como eu mesma, que sou lida socialmente enquanto uma mulher, até as pessoas saberem que eu sou uma travesti, né? Na rua elas olham pra mim e veem uma mulher, até o momento em que eu verbalizo que sou uma travesti. Ele tá falando de mulheres como eu também. Ele tá falando de mulheres trans como eu também. Ele está falando de todas as mulheres trans e travestis. Tanto que, no ano passado, ele expôs uma adolescente trans que estava usando um banheiro feminino dentro da sua escola. Ele expôs ela, ficou tratando ela no masculino e ficou dizendo que aquilo era um absurdo, que não deveria acontecer, e colocou a integridade física dessa aluna trans ali em jogo, porque ele deixou com que todo mundo daquela cidade e daquela escola soubesse de quem ele estava falando. Então, o Nicolas ele não estava falando de casos de uma pessoa que tem uma barba gigantesca e colocou um vestido e foi entrar num banheiro feminino. Ele estava falando do caso de todas as mulheres trans. Ele estava falando de mulheres trans como eu também, tá? Ele não estava falando só disso, porque isso daqui que o Luiz Motti falou é verdade, inclusive é a visão que eu tenho, vocês sabem. Se vocês já viram aí alguns vídeos antigos meus, o da Transbarbada da UNB, vocês sabem, lá eu destrinchei isso muito bem sobre a questão dos estereótipos de gênero também serem importantes para a gente poder usufruir de espaços que são separados por gênero. Eu já falei disso aqui com vocês. Só que, Luiz Motti, não era disso que o Nicolas Ferreira estava falando. E você sabe que não era disso que o Nicolas Ferreira estava falando. Você sabe disso, tá? Você sabe, não adianta fingir que não. E o Luiz Motti não é uma exceção aqui, porque existe todo um grupo de homens gays e de algumas mulheres lésbicas que odeiam pessoas trans. Existe, inclusive, páginas, né, que são LGBs, né, que se dizem assim, LGBs, excluindo o T ali deles, justamente porque são páginas que não nos veem como aliadas, não nos veem como pessoas que deveriam estar juntas ali nas caminhadas. Eu já falei disso quando eu falei daquela treta do traje cômico com o movimento trans de modo geral, que ele falou de nós, pessoas trans, como se nós fôssemos doentes, e usou ali o Eli Vieira, né, que é um biólogo gay, que odeia pessoas trans também, para poder insuflar ali a sua revolta contra pessoas trans. Eu comentei sobre isso e falei até da Suavemente Comentado, que rebateu os dois muito bem. Se você não assistiu ainda esse vídeo aqui do Transmissão, o card tá aqui, vai lá assistir, é um vídeo muito bom. Mas enfim, muitas páginas de gays também, né, que não gostam de pessoas trans, também apoiaram o Nicolas Ferreira. A gente viu muitos homens gays, muitas mulheres lésbicas aí, que são contra a existência de pessoas trans, indo defender o Nicolas Ferreira. Não é à toa que o Nicolas Ferreira fez esse tweet que vocês estão vendo aí do lado, onde ele diz: vários LGBTs fazendo vídeos de apoio a mim, porque entenderam que a luta não é contra eles, e sim os ativistas que de forma hipócrita desejam ser os donos da verdade. Furamos a bolha e assim continuaremos. Muito obrigado. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, essas gays aí que querem ser pet de conservadorzinho de extrema direita, hétero, só pra poder ali, né, somar na luta contra pessoas trans, vocês são burras, porque vocês estão se aliando a alguém que vai pisar no pescoço de vocês assim que tiver oportunidade. Porque Nicolas Ferreira, ele é LGBT-fóbico, ele não é só transfóbico, ele é LGBT-fóbico, como essa galera conservadora de extrema direita é. Ele é exatamente isso. Então, vocês estão aí apoiando alguém que odeia a existência de vocês também. Ele não odeia só a minha existência, ele odeia a existência de vocês também, suas burras. Velho, pelo amor de Deus, sabe? Ai, que tristeza.
Inclusive, a gente teve Sérgio Alacon dando aí uma resposta para o Nicolas Ferreira, né? Que ele disse o seguinte: deve ter LGBTQIA+, que vota em Bozo ou no MBL do Mamãe Falei. Tem gente gay que despreza trans. Tem lésbica que critica bi. Tem bi que não gosta de sapata. Tem negro que foi ministro do Bozo para normalizar o racismo. Tem de tudo. Só não pode ter criminoso impune. Você cometeu crime. E é exatamente isso. A gente tem pessoas que se deixam ser tokens em todas as nossas lutas. Qualquer grupo social vão ter aqueles que querem ser tokens aí dos seus opressores, né? Pra poder ou oprimir um outro grupo ali que eles querem oprimir também, ou então para oprimir algumas pessoas do próprio grupo deles que eles acham que não são iguais a eles, né? A gente teve, por exemplo, a Agostinho, né? Aquela bicha maquiadora ali que ficou apoiando o Bolsonaro, ficou lambendo o Bolsonaro e que, né, foi uma das principais peças ali daquele grupo de gays com o Bolsonaro, que era uma chacota pura, né? Que era um bando de bicha ali babando o ovo do seu opressor por sabe-se lá qual motivo for, né? São burras. Não entendem que os direitos delas estavam em jogo. Não entendem que elas também são odiadas pelo Bolsonaro. E esse mesmo movimento depois vai lá apoiar o Nicolas Ferreira, porque não entendem que o Nicolas Ferreira também odeia essas pessoas. E, gente, nossa, isso tudo me dá tanta raiva, porque é de uma burrice tão grande vocês ficarem querendo apoiar o opressor de vocês, sabe? Vocês ficarem batendo palma pro opressor de vocês e mostra um ódio tão absurdo contra pessoas trans que vocês colocam em jogo até aquilo que vocês mais dizem defender, que é, né, ou os direitos de gays, ou o direito de lésbicas, ou o direito de mulheres, né, para poder pisar em pessoas trans. Vocês colocam em xeque os direitos que vocês estão lutando para conquistar para poder pisar em pessoas trans. E pra quê? Sério, o que a existência de pessoas trans interfere na vida das bichas, interfere na vida da sapata, interfere na vida das mulheres feministas? No que a nossa vida, no que a nossa existência interfere? Porque não interfere em porra nenhuma. Em porra nenhuma. A gente só tá querendo viver as nossas vidas, a gente só tá querendo ter um pouco de dignidade, a gente só tá querendo ter os nossos direitos garantidos. A gente não tá tirando direito de ninguém, a gente não tá tirando lugar de ninguém, a gente não tá tirando protagonismo de ninguém, a gente não tá tirando nada de ninguém. Então por que vocês insistem em querer ver a gente como inimigo a ponto de vocês quererem se juntar com conservadores de extrema direita que odeiam vocês só pra pisar na gente? Pelo amor de Deus, nossa, é tanta raiva que isso me dá, tanta raiva. E como a própria Andra disse, né, gays de direita estavam desesperados por um momento para voltar a atacar pessoas trans. Porque é só isso que essa galera faz, é só isso que essa galera espera, né? Um momento para poder atacar a gente. Eles ficam ali à espreita de um momento para atacar ou mulheres trans e travestis, ou homens trans, ou pessoas não binárias, ou então gays afeminados, né? Ou então lésbicas que sejam muito masculinas. Enfim, essa galera fica o tempo inteiro só ali à espreita, só esperando uma oportunidade para querer ferrar a gente, e sem perceber que estão se ferrando junto, sem perceber que estão enfraquecendo a própria luta. Nossa, pelo amor de Deus, hoje eu tô muito irritada mesmo, viu? Porque isso, se tem uma coisa que me irrita, é isso. É ver essa desunião dentro da nossa própria classe, porque a gente deveria estar todo mundo junto. Deveria estar todo mundo junto. As lutas feministas e as lutas do transfeminismo são as mesmas. As lutas de homens gays, de mulheres lésbicas, de mulheres bissexuais, de homens bissexuais, são as mesmas lutas que as de pessoas trans, porque a gente está todo mundo lutando por respeito, a gente está todo mundo lutando por garantia de direitos, a gente está todo mundo lutando para que nós não sejamos oprimidas por esse machismo, pelo patriarcado, pelo capitalismo. Então a gente deveria estar todo mundo junto, lutando pelas mesmas coisas, mas não. Em vez disso, a gente vê esse grupo maldito aí querendo atacar a gente. Esse grupo escroto aí, esperando pequenas oportunidades para querer ferrar a gente, sem perceber que estão enfraquecendo a própria luta junto. E para fechar aqui com chave de ouro, tem o PCO, né, o Partido da Classe Operária, que de classe operária não tem nada, né, que é esse partido que é uma chacota, que ninguém dentro da esquerda leva a sério, não tem que levar a sério mesmo, porque fazem coisas como essa daqui. Defendendo o Nicolas Ferreira, porque eles defendem todo mundo que é escroto, né? Defendem Monark, né? Quando o Monark vai defender nazista. Defendem MBL, defendem todo mundo ali
que é escroto, todo mundo que é contra o avanço da classe operária. E eles vão lá defender essa galera que é contra o avanço da classe operária. E agora estão defendendo o Nicolas Ferreira também, porque ele foi contrário a pessoas trans. E o PSOL também. O PSOL também é um partido que odeia pessoas trans, né? Então tá aí, né? Tá aí essa coisa linda. A nossa esquerda tá, ó, de parabéns, porque não perde uma oportunidade para poder se dividir. Não perde uma oportunidade para poder jogar ali gente que tá na mesma luta que eles, debaixo do caminhão, para poder, né, se sentir superior de alguma forma. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo menos, o que me dá um pouco de paz é saber que praticamente todos os partidos sérios de esquerda estão juntos contra o Nicolas Ferreira, né? Estão juntos ali pedindo a cassação do Nicolas Ferreira. Pelo menos isso me dá um pouco de paz, né? Ver que a maioria dos partidos de esquerda que são sérios, não o PCO, não essa piada, mas partidos de esquerda que estão sérios, estão alinhados ali nessa luta pelo respeito a pessoas trans, né? Eu não vou nem falar os direitos de pessoas trans, que aí também já é longe demais, né? Mas pelo menos estão juntos aí em prol do respeito de pessoas trans nesse momento. Pelo menos isso eu tô tendo aí pra poder, né, me dar um pouco de paz. Mas ver o tanto de gente defendendo o Nicolas é desesperador, principalmente quando você vê um monte de gente que deveria estar do nosso lado, um monte de gente que deveria estar alinhada com as nossas lutas defendendo o Nicolas Ferreira. E isso, sinceramente, isso é triste pra um caralho. Mas, né, como eu já disse, não é novidade nenhuma, porque isso já tá acontecendo há muitas décadas. Há muitas, muitas décadas. Ah, e tem outra coisa também que tem me irritado, que é de ver gente falando, ai, mas o Nicolas tá usando só isso como cortina de fumaça e não sei o quê, das joias ali, da Michelle e tudo. Gente, primeiro que isso não é uma simples cortina de fumaça, porque isso é o que o Nicolas faz sempre, tá? Ele sempre ataca pessoas trans. Ele se elegeu atacando pessoas trans. Esse é o mote dele, isso é o que ele faz. E outra coisa, se isso for uma cortina de fumaça pra encobrir as joias surrupiadas ali pelo Bolsonaro e a Michelle, ainda assim é uma coisa que não dá pra gente fechar os olhos, porque ainda assim a gente tá falando de um parlamentar usando aquele espaço público da Câmara dos Deputados para poder fazer um discurso de ódio contra pessoas trans. Então a gente não tem que ficar calada diante disso, não. A gente não tem que fingir que as coisas não estão acontecendo para focar naquilo que é importante, porque tudo é importante. Lutas de pessoas trans também são importantes, tá? A nossa luta é importante, a nossa vida é importante. Tudo o que a gente está lutando para conquistar tem importância. Então não venham dizer que a gente deveria ficar calada, que a gente deveria fingir que nada está acontecendo para não cair nessa cortina de fumaça. Porque é desse jeito, ficando calada, fingindo que nada vai acontecendo, que a gente vai normalizando esse tipo de coisa, que a gente vai normalizando esse tipo de ataque e que a gente vai normalizando as estatísticas absurdas que nós, pessoas trans, já temos que lidar diariamente. Então, não venham me dizer que eu deveria fechar os olhos para isso, que eu deveria fingir que nada tá acontecendo para não cair nesse bait, não cair nessa cortina de fumaça, tá? Não venham dizer isso pra mim não, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, esse vídeo de revolta, esse vídeo de desabafo, de raiva, de ira aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de me ver irritada desse jeito. Se vocês gostaram, deem um like. Se vocês não gostaram, deem um like mesmo assim, ou dislike se vocês quiserem, dane-se também. Façam o que vocês bem entenderem aí. Comentem o que vocês acharam disso. E é isso. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.